Lá no finalzinho da peça, tem um parágrafo que mostra exatamente a batida firme que isso vai causar. Conforme alegado neste instrumento, as ordens de censura manifestamente ilegais estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira, mas sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. A obsessão do Alexandre de Moraes pelo Alan vai acabar derrubando o Alexandre de Moraes. É uma obsessão, é uma loucura. Ele deve passar o dia pensando como eu vou derrubar o Alan dos Santos. E só que eu quero repetir o que o Consta disse. Nós não estamos falando, até porque esse programa não é sobre isso, e nós aqui não somos assim. Tic-tac, 48 horas, agora vai. Não é sobre isso. Nós estamos falando sobre a construção de um caminho muito importante que envolve o campo do judiciário nos Estados Unidos. Ah, mas os americanos estão preocupados com o Brasil? Estão, mas até certo ponto. O que nós temos que entender é que a nova administração do Donald Trump é o quê? Que a gente sempre fala aqui, e a campanha dele foi assim: América para os americanos, no sentido de proteger os cidadãos dos Estados Unidos da América. O Constantino é cidadão aqui, eu também, e assim como o Alan dos Santos, o Lacombe também já está no caminho da cidadania. Então, nós não estamos falando de interferência de uma peça judiciária pedindo que o Alexandre de Moraes faça alguma coisa no Brasil. Essa peça é uma peça de 32 páginas, eu também li as 32 páginas, eu fico lendo as páginas para mastigar tudo para trazer aqui para vocês. E existem pontos ali nessa peça, nesse instrumento jurídico, que eles pegam muito nos pilares mais protegidos e sagrados dos Estados Unidos. Um deles é a primeira emenda à Constituição, que é sobre a liberdade de expressão. Eu vou trazer para vocês só três pequenos parágrafos aqui da peça. Inclusive, a peça, ministro Toffoli, o senhor está ali mencionado em 2 páginas, viu? O amigo do meu pai, está tudo ali. Eles descreveram o episódio inteiro de como aconteceu aquela censura. Portanto, que os ministros do Supremo entendam. Alexandre de Moraes pode ser o primeiro. O primeiro. O segundo talvez já seja o próprio ministro Toffoli. E diz o seguinte ali, 3 partes que eu separei para vocês. Sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocrático, tudo sob ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo o fechamento total das operações. Aí mais para frente está escrito assim: permitir que o ministro Moraes silencie usuário vocal em uma plataforma digital americana comprometeria o processo fundamental do país no debate aberto vigoroso. Nem imposições extraterritoriais, nem o ativismo judicial vindo do exterior podem se sobrepor às liberdades protegidas pela Constituição e pela lei nos Estados Unidos da América. E aí, lá no finalzinho da peça, tem um parágrafo que mostra exatamente a batida firme que isso vai causar. Conforme alegado neste instrumento, as ordens de censura manifestamente ilegais estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira, mas sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil.
E aí, Lacombe, eu até escrevi sobre isso na revista Oeste. Eu vou pedir para o Franco colocar, Franco, aquele print de Global, aquele print daquela lei. Esse aí, Franco. Tem essa lei aqui, eu expliquei direitinho no meu artigo da Oeste, falei em outros veículos também. Essa lei que chama Magnitsky é uma lei que ela pega exatamente aqueles que atentam contra direitos humanos, contra a liberdade de expressão no mundo. No mundo. Já há mais de 600 nomes. No primeiro ano foram 40 nomes. Essa lei foi sancionada pelo Obama. E aí eu liguei para esse assessor do Senado dos Estados Unidos. Essa minha fonte é maravilhosa porque é um assessor do Senado. Eu converso com assessores de senadores, mas essa pessoa é um assessor do Senado americano. Ou seja, alguma dúvida que eu tenho que ele não saiba me responder, ele vai até o departamento jurídico do Senado americano, pergunta e me responde. E eu perguntei para ele essa semana como essa lei poderia atingir Alexandre de Moraes. E ele me disse o seguinte: que o Moraes é acusado de reprimir vozes críticas ao governo brasileiro e já ordenou o bloqueio de mais de 150 contas de jornalistas, políticos e cidadãos do Brasil sem processos públicos claros. E que, no caso das empresas do Trump e do Rumble, ele exigiu que contas nos Estados Unidos. Esse é o ponto que o Alexandre de Moraes ainda não entendeu. Ele exigiu que contas nos Estados Unidos fossem apagadas, ameaçando multas e bloqueios, mesmo estando fora de sua jurisdição. E aí ele me disse o seguinte, que isso afeta um direito humano básico, protegido por leis internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana que o Brasil assinou. Eu peço até perdão aos meus colegas, a nossa audiência, de me estender um pouquinho, mas é que eu acho que uma porta muito importante foi aberta para o começo do desfecho, do final, que nós vamos ver em relação a essa batida contra a liberdade de expressão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, esse assessor me disse o seguinte também, que é preciso mostrar que é um padrão sistemático e que, no caso do Alexandre de Moraes, isso é muito comprovado, principalmente porque a Casa dos Representantes tem aquele relatório dos Twitter Files Brasil de 541 páginas que mostra que há um padrão sistemático do Alexandre de Moraes em relação à tortura psicológica, ao banimento de perfis e bloqueios de contas sem o menor esclarecimento. E aí depois ele me fala o seguinte, que provavelmente o Consta pode até entrar nesse ponto que ele me trouxe. Ele disse que ONGs, vítimas e até o governo dos Estados Unidos podem reunir provas, como documentos de ordens judiciais, depoimentos de afetados e registros de bloqueios além das multas, que isso seria enviado para o Departamento do Estado, ou seja, o Marco Rubio, que está de olho no Brasil, e o Departamento do Tesouro nos Estados Unidos. E que aí, no caso do Moraes, como o Consta disse, vai o bloqueio financeiro e todos aqueles que estão no sistema SWIFT, todos aqueles são afetados, ou seja, não movimenta nada financeiramente nos Estados Unidos e em nenhum outro país que tenha tratados econômicos e financeiros com os Estados Unidos. Além de, claro, não vai poder mais entrar aqui nos Estados Unidos e isso pode ser estendido para os familiares. De novo, não é tic-tac, não é agora vai, não é bala de prata, mas é um movimento importantíssimo porque essa peça fala da soberania dos Estados Unidos. Para fechar, Lacombe, no press release, na declaração para a imprensa que eles colocaram, os advogados do Donald Trump e do Rumble, eles disseram o seguinte: imagine se a China, o Irã ou a Coreia do Norte tentassem calar um jornalista que mora nos Estados Unidos, emitindo ordens judiciais e exigindo que as plataformas americanas removessem seu conteúdo.
isso seria legitimamente considerado um ataque à soberania americana. Então, por que o Supremo Tribunal Federal do Brasil deveria ter permissão para fazer isso? Bom, tem muita coisa para acontecer. De novo, peço perdão por me estender aqui, mas é preciso explicar que isso não é apenas agora vai uma bomba, mas é um capítulo importantíssimo para que esse tirano que resolveu estabelecer um regime totalitário no Brasil, ele comece a pagar pelos seus crimes. Está claro. A obsessão de Alexandre de Moraes por Alan dos Santos não vai passar impune. Pelo contrário, essa perseguição cega pode ser justamente o que vai derrubar o próprio Moraes. A máquina da censura foi longe demais e agora os olhos do mundo, especialmente dos Estados Unidos, estão voltados para esse abuso de poder. A peça jurídica de 32 páginas deixa evidente: violações da liberdade de expressão, censura arbitrária e perseguição política não ficarão sem resposta. A Lei Magnitsky já puniu centenas de autoridades ao redor do mundo, e Moraes pode ser o próximo da lista. O cerco está se fechando. Isso não é tic-tac, não é promessa vazia. É um movimento estratégico, forte, baseado em fatos e respaldado por leis internacionais. O mundo não aceita tiranos e ditadores, e quem achou que poderia calar opositores sem consequências está prestes a enfrentar uma realidade muito diferente. Compartilhe este vídeo, comente, espalhe essa verdade. A batalha pela liberdade está apenas começando e a queda dos censores será inevitável.